Muito bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Bem-vindos a mais um dia do ICL Mercado e Investimentos nessa quinta-feira. Quinta-feira que para mim foi meio triste porque ontem o meu Corinthians perdeu e eu perdi 90 minutos do meu dia assistindo aquele jogo, né? Poderia ter visto uma série, poderia ter visto um filme, poderia ter visto o filme do Pelé, né, André? Qualquer coisa ia ser melhor do que aquele jogo, mas fiquei lá assistindo, então estou meio chateada. André aqui do meu lado está pleno, porque para ele, né, convenhamos, então vamos dar bom dia para ele. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Débora, tudo bem? Na verdade, ontem eu estava torcendo mais para sair nos pênaltis, porque eu torço para o Palmeiras, então para mim não ia mudar muita coisa, né? Mas hoje é um dia de agenda bem esvaziada aqui no Brasil, né? Não temos muitos dados relevantes, somente algumas falas, algumas notícias que falaram, que tivemos aí de alguns players importantes, mas os mercados, pelo visto aí fora do Brasil, estão a todo vapor aí, com diversas notícias, com expectativas em relação à China, com a ata do FONC balançando bastante os mercados da Europa, o mercado americano, o mercado japonês. Então vamos começar aqui já com a notícia que está no nosso site aí, falando aí sobre os mercados, como que eles acordaram, né? A divulgação do FONC e falar também aí como que começou esse dia aí com o fechamento dos mercados asiáticos, Débora. A China com alguma expectativa, mas o Japão complicado, né? Exatamente, André. Mais feliz que eu ficou o Xangai Composto, né, que hoje abriu em alta, né? Fazia tempo que o Xangai Composto não tinha esse comportamento, ele vinha de 4 sequências de queda e lá pesou mais do que os Estados Unidos, né? O que pesou bastante foram justamente aí as expectativas em relação a estímulos da China. Então a gente ainda não tem esses estímulos, temos alguns estímulos sendo traçados sim, mas a expectativa é por novos estímulos. A gente teve recentemente aí um corte, né, em algumas taxas de juros por lá, então a gente tem uma expectativa, depois dos dados fracos, essa expectativa do mercado que a China volte a estimular a economia com um pouco mais de vigor. Então isso acabou impulsionando os mercados asiáticos e principalmente o Xangai Composto, que é o índice mais abrangente da China. Ele reagiu bem, ficou em alta de 0,43% e também trouxe para cá ventos melhores na abertura, que a gente vai falar depois. Já no Japão, a história não foi a mesma, né? O Japão liderou as quedas, como eu já falei aqui, o Japão é mais sensível a notícias dos Estados Unidos. E por lá, a gente teve a divulgação da ata do FONC, que é como se fosse o Copom deles, né? Então, o Banco Central faz uma reunião, depois solta a ata, e a gente teve esse viés mais hawkish, né? Como o mercado chama, mais rígido, que é justamente trazendo ali algumas ali notícias que jogaram balde de água fria em quem esperava a pausa dos juros, né, André? Então, sim, a gente teve isso. Mas não foi somente o FONC, né, que acabou dando problemas nos mercados japoneses, né? Teve a notícia das exportações, né? Um belo baque no Japão que justamente acabou derrubando ainda mais, né? Já não bastasse o FONC derrubando os mercados globais no mundo inteiro, você teve também essa notícia das exportações, né, Débora? Exatamente. Então, um dia negativo ali no Nikkei 225, vou até colocar aqui para vocês na tela como é que ficou aí o Nikkei, e um dia aí de bastante cautela, bastante temor, e esse comportamento, como a gente sempre fala aqui, misto, né, que um sobe, outro cai, a gente não tem uma direção única, então dia ruim aí para o Japão, caiu 0,44, liderou as perdas. Então vamos falar um pouquinho, além dessas exportações que decepcionaram por lá, né, vamos falar aí da ata do Banco Central dos Estados Unidos, né? Sim, a gente teve na última reunião, né, uma queda da taxa de juros básica dos Estados Unidos, só que a ata agora mostra uma certa preocupação novamente com a inflação de lá. Lá uma ata muito mais completa, né, com muito mais dados, muito mais referências do que a ata que a gente tem no Brasil, que fica somente colocando coisas como risco fiscal e outras
e outros tecnicidades e tal. Então, mas lá eles falam sobre questão de inflação de núcleo, a inflação de serviços lá está alta. Você tem ainda componentes de custo se elevando. A gente teve uma alta do preço do petróleo nos últimos meses, então isso impacta diretamente o preço da energia nos Estados Unidos. Então você tem então que teve uma certa aceleração inflacionária lá nos Estados Unidos. E isso fez com que agora a gente tenha uma certa expectativa em relação a uma volta do ciclo de alta de taxa de juros lá para tentar controlar a inflação, né? Então você tem que o desemprego lá está baixo. Até existe o nosso querido Blanchard, que foi presidente do FMI, né, falou até um pouco sobre isso, né, sobre a falta de capacidade que você está tendo pelas autoridades americanas em fazer uma medição melhor do desemprego, que não é possível o desemprego estar tão baixo, sendo que você tem uma série de medidas restritivas, uma série de medidas que estão tentando abalar um pouco, né, reduzir o ritmo de atividade norte-americana. O ritmo de atividade norte-americana está muito baixo, então não é normal você ter um desemprego tão reduzido naquele ponto. Mas a ata do Copom jogou o balde de água fria nos mercados, fez com que o risco, o risk lover, né, que a gente chama, né, que é o pessoal que gosta bastante de risco, sair das bolsas, né? Então você reduziu esse amor pelo risco, as pessoas ficaram mais conservadoras e começaram a comprar títulos públicos norte-americanos, que é o que se espera quando você tem uma perspectiva de alta das taxas de juros. Então essa é a situação que a gente tem agora dos Estados Unidos e como que isso se desenrolou, né? Então essa ata do FONC foi um verdadeiro turbilhão nos mercados internacionais, gente. E mesmo que a gente tenha, né, essa ata, né, sendo divulgada ontem também saiu o monitoramento do CME Group, né? Então a gente teve o CME Group, ele faz ali, né, algumas entrevistas, ele faz ali pesquisas, né, com os agentes do mercado lá nos Estados Unidos, e ontem a gente teve a divulgação, depois da ata, de como estão as expectativas por lá. Então a gente fez um gráfico para vocês de como é que estão as expectativas em relação aí à manutenção ou não dos juros nos Estados Unidos depois desse balde de água fria que foi a ata do FONC, né? O mercado esperava que tivesse pelo menos sinalização pela pausa, mas a gente já tinha falado na semana passada, né, já tinha trazido esse ponto para vocês, que os dirigentes do Fed já tinham jogado um balde de água fria, falando que era muito cedo para falar aí sobre taxa de juros, porque a gente ainda tinha alguns dados para sair, e um deles, né, como o André falou, o desemprego lá está sendo muito monitorado, um deles sai hoje, que são os pedidos do desemprego, mas eles saem mais tarde. Então vamos ver como é que ficou o monitoramento do CME Group aí, esse gráfico que a gente montou para vocês. Um gráfico. Ó, dentre os entrevistados, né, 88,5% esperam a manutenção entre 5,25 e 5,5%, né, então esperam que o Fed não vai aumentar os seus juros na próxima reunião, e 11,5% dos agentes entrevistados esperam que tenha aumento de 0,25 ponto percentual. Então aqui, ainda, apesar da nossa da ata deles, na verdade, apesar da ata ter jogado esse balde de água fria, o mercado ainda está otimista aí em relação à manutenção dos juros. Então temos aí essa manutenção sendo ainda majoritária nas expectativas. Isso mexe bastante com o risco, né, com o apetite ao risco, mexe bastante com as expectativas, não à toa. A Nasdaq ontem liderou as quedas lá nos Estados Unidos, porque a Nasdaq é uma bolsa de tecnologia e o setor de tecnologia ele é muito sensível aos movimentos dos juros, né? Então, qualquer movimento, qualquer expectativa de alta nos juros reduz o apetite pelo risco, atrapalha ali o setor de tecnologia, e a Nasdaq é a primeira a responder. Então a gente teve esse movimento ontem acontecendo por lá, as bolsas caíram, mas a Nasdaq caiu até mais forte, né? Então de forma mais intensa. E hoje, como a gente falou, né, agenda mais esvaziada, mas a gente teve algumas falas importantes que a gente quer trazer aqui para vocês,
né, principalmente aí do Haddad, né, André? A gente teve umas falas bem importantes aí, né? Exatamente, está no nosso site, inclusive, né? Lembrando sempre, a gente sempre se pauta aqui pelo icleconomia.com.br, então tudo que a gente está falando aqui também está lá no nosso site para vocês conseguirem ver as nossas análises, as notícias que saem, então sempre utilizem aqui o nosso site aqui como forma de pautar também o seu dia dentro das notícias econômicas. Então tá lá, o ministro da Fazenda afirma que mudanças no rotativo do cartão não pode comprometer as vendas do varejo. É uma clara resposta, inclusive às declarações de ontem, né, que o nosso querido Bob Field III colocou mais uma vez o desejo de você fazer, então, com que você tivesse a troca daquele rotativo que paga mais de 400% ao ano lá de taxa de juros, por uma taxa mensal de 9% nas compras que forem parceladas. Ou seja, se você quiser parcelar aquela sua compra que você faz em 3 vezes, em 4 vezes, agora não vai poder, se você quiser, vai ter que pagar 9% ao mês de taxa de juros na hora desse parcelamento. Então, você vê que isso tem um peso, tem um possível impacto muito grande dentro do varejo. O Fernando Haddad, claramente, ele está se preocupando com a economia brasileira. A gente sabe que o setor de comércio, o setor de serviços, que tem um parcelamento muito elevado, né, dentro das suas compras, sabe que isso vai ter um impacto muito grande. Ninguém consegue comprar uma geladeira, uma televisão, um móvel à vista. É impossível. A não ser que você tenha muito dinheiro, você junte, né? Mas geralmente as pessoas parcelam esse tipo de compra. E se você não tem problema nenhum parcelar, se você tiver a capacidade de manter o seu cartão de crédito controlado, você parcela à vontade e não tem nenhum problema. Só que você quer impedir esse tipo de mecanismo para você tentar nessa desculpa, né, de você tentar reduzir o rotativo, sendo que ia reduzir, segundo alguns cálculos, de 400% ao ano, e isso iria mais ou menos para 181%, 185% ao ano, é uma queda. Mas, ao mesmo tempo, você está dificultando as compras no varejo. Então, é um absurdo. Então, as falas do Fernando Haddad, elas são muito importantes porque o nosso querido imperador econômico, o Bob Field III, ele simplesmente parece que ele faz de tudo para tentar atrapalhar a economia, nas melhores das intenções e tal, mas isso aí é de uma irresponsabilidade muito grande, o varejo ia sofrer muito com uma medida dessa. Então, a gente não pode deixar de passar a fala do Fernando Haddad, aí, que fez uma crítica certeira em relação a esse absurdo proposto aí pelo Campos Neto, Débora. E antes da gente continuar falando de varejo, eu quero convidar vocês, aí, a nossa audiência que está assistindo o ICL Mercado Investimentos, a mandar uma pergunta aqui para a gente, alguma dúvida que vocês tenham em relação ao cenário econômico, em relação aos mercados, né? Mandem aqui para a gente essa dúvida que a gente vai reservar uns minutinhos aqui no final do programa para responder esses questionamentos. Então, deixem aqui no chat que a gente vai selecionar e responder. E dando continuidade aí ao varejo, né, nós tivemos também notícias, tivemos aí falas em relação a Americanas, né, que repercutiram bastante ontem. Então, né, o MP, né, o Ministério Público, ele deu uma declaração forte aí, na medida que as investigações vão avançando, ele fala que existe associação criminosa, falsidade ideológica, manipulação, inside trader de ex-diretores da Americanas. Como o próprio Eduardo Moreira costuma falar aqui, esse é o maior caso de corrupção privada, talvez o maior caso de corrupção do Brasil na história. Mas já que são de 3 celebridades do mundo corporativo, né, e que inclusive, né, bancam muitos espaços na mídia tradicional, a gente vê pouca repercussão nesse caso aqui. Mas agora é o próprio Ministério Público que está trazendo para a gente essa situação aí de que eles estão vendo que existiu realmente fraude em todo aquele caso, manipulação de resultados, compra e venda de ações aí para manipular o mercado, para conseguir gerar lucro para os acionistas e também para os diretores. Então, cada vez mais o escândalo fica pior e cada vez mais fica revelado que as pessoas que estavam lá dentro sabiam de tudo e manipularam o mercado para benefícios próprios, Débora. E para quem está assistindo aqui, né, e tem alguma dúvida de como é o insider trade, né, o insider trading,
como isso acontece, né? Quando você tem, por exemplo, pessoas que têm acesso a algumas informações privilegiadas, né? Têm acesso a negociações, né? Isso pode ser dentro da própria empresa ou até fora, né? A pessoa usa essa informação para correr na frente, fazer alguma negociação, fazer algum trade que beneficie a si mesmo. Então, essas pessoas que são grandes executivos, diretores, precisam, inclusive, ali noticiar, precisam informar quantas ações elas têm daquela empresa que elas trabalham e também, né, se elas pretendem fazer alguma venda, alguma compra, porque isso é monitorado justamente para evitar esses casos de insider trading, que é a pessoa tendo essa informação, correr na frente ou manipular realmente o mercado com essa informação. E pelo visto, né, o Ministério Público constatou que na Americanas a gente teve esse comportamento, e isso é bem grave, né, algo bem aí punitível, né, passível de punição pelos órgãos, inclusive, do mercado que fiscalizam isso. Espero que nesse caso também tenhamos aí punições nesse sentido depois de toda a apuração, né, André? A gente precisa reverberar mais esse caso, né? É um absurdo que esse caso esteja sendo tão pouco falado, divulgado, né? Tem a própria CPI das Americanas, que quase não sai no noticiário, né? Vocês basicamente só veem a CPI das Americanas aqui no ICL, nos demais noticiários, vamos dizer assim, os mainstream, né? Os grandes noticiários, praticamente não se fala nada. Então, aqui no ICL a gente está aqui justamente que a gente é um canal sem propaganda, então a gente pode falar, não temos rabo preso com ninguém, né? O Eduardo sempre fala isso, né? Então aqui a gente tem justamente a liberdade para tentar falar aí, tentar repercutir um pouco mais de um caso tão grave que aconteceu aí dentro do mercado financeiro. Já que a gente está no Brasil, né, Débora, então a gente já pode começar a falar sobre a questão da Bolsa, né? Como que acordou o nosso mercado brasileiro hoje? Como que acordou a Bolsa hoje, Débora? Vamos dar uma olhadinha então como é que está aí no giro dos mercados, né? A gente teve o Ibovespa abrindo em alta, né? A gente viu o Ibovespa abrir em alta em outros momentos aqui da nossa semana, né? O Ibovespa abre em alta, mas não tem fôlego para continuar, justamente porque a gente tinha poucas ações levando a essa alta, então era um movimento bastante concentrado, né? Em ali um movimento ou outro de ações de grande peso, né? Então a gente tinha essa ação levando o Ibovespa para cima, mas aí quando se juntam também as menores, em queda mais profunda, a gente puxa para baixo. Então era um movimento que não conseguia se manter. E ontem a gente ficou boa parte do dia positivo, abrimos em alta, né, André, por conta da Petrobras, mas passamos aí a perder esse fôlego quando saiu a ata do FONC e a gente teve essa deterioração em Nova York. Esse movimento pessimista chegou aqui, né, e levou a Bolsa a romper um patamar ali que a gente chama de suporte, né? Eu vou explicar aqui para vocês como está no gráfico, mas a gente teve aí esse rompimento do suporte e aí eu vou também explicar como é que funciona isso. É importante, né, Débora? A gente tem que explicar também, né, justamente o quê? Que você não tem essa catástrofe toda que está se alardeando, né? São 12 quedas seguidas já, né? Mas você não tem uma queda tão significativa assim de valores, né? Então, até já para puxar o gancho para você explicar, né? Que também não é só culpa dos acontecimentos, né? Estão vendendo a narrativa que a culpa é do Copom, que agora reduziu demais a taxa de juros, sendo que a inflação não estava controlada. Aí o Campos Neto, ontem, naquelas divulgações, ajuda a vender a narrativa, porque ele não erra, o que erra são os outros, né, para variar. Então, a gente tem que acabar um pouco essa narrativa, que é tudo culpa do Copom, e você está aqui para explicar como que está sendo esse movimento e também quais são os fatores que estão levando essas 12 quedas seguidas aí do índice Bovespa aí durante essas últimas semanas. Exatamente, né? Quando a gente olha aqui para o gráfico, né, a gente vê que o mercado ele tem alguns pontos de ancoragem, né? Que ele se ancora para tomar algumas decisões, inclusive às vezes se ancora de uma forma psicológica nesses pontos que a gente chama de suporte e de resistência, né? Então a gente tem a resistência, que normalmente é um ponto acima, né, de alta, que não consegue furar, então quando bate ali a bolsa volta a cair. E a gente tem um ponto de suporte que normalmente, quando chega nesse ponto, a bolsa volta a subir.
São pontos de ancoragem bem importantes, porque o mercado toma isso, como eu falei, de uma forma psicológica, que se chegar naquele ponto, vai cair ali o índice, vai cair o ativo que está sendo analisado. Então, aqui na Bolsa brasileira, a gente tinha esse suporte entre os 116 mil e os bem perto dos 116 mil, mas também ali chegando nos 115 mil pontos, que é essa linha tracejada que vocês estão vendo. Para quem está só escutando, a gente tem a movimentação do Ibovespa desde junho, que foi a primeira vez que a gente teve ali esse patamar mais baixo do Ibovespa. Depois a gente tem ali essa quebra em julho também, né? E aí o índice volta a subir. E essa linha está tocando esses 2 pontos que a gente teve aí de suporte, né? Então, o que aconteceu ontem, né? O Ibovespa conseguiu furar, então caiu abaixo desse suporte. Então, a expectativa também é que hoje volte a subir por isso, porque tem essa coisa psicológica que está barata, então vamos comprar o índice, vamos comprar as ações, e aí o índice volta a subir. Então, ontem a gente teve esse rompimento, mas apesar é uma coisa que a gente tem falado muito aqui, apesar de terem sido 12 sequências de quedas, né, foi uma sequência bem contida. Muitas vezes o Ibovespa ficou até perto da estabilidade, mas negativo, né, quando a gente fala perto da estabilidade, porque está perto do 0 a 0. Então, ele ficou ali perto dessa estabilidade e, então, não teve uma queda, exceto a de 1,06%, não teve uma queda tão expressiva que preocupasse o mercado, né? Mas a narrativa que a gente vê na maioria dos veículos de informação é que, primeiro, induza esse erro que o André falou, de que o Copom causou isso. Então, como o Copom foi em agosto e as quedas também começaram em agosto, a gente teve um mês de agosto bem negativo até agora, a notícia que você vê é mercado, bolsa cai após Copom, como se fosse uma coisa ligada à outra, quando na verdade a correlação nesse caso é negativa, né? Se a gente tem uma queda de juros, a expectativa é que a bolsa suba. Mas como a gente está com um cenário lá fora muito conturbado, com vários dados da China ali sendo divulgados de uma forma mais fraca, até por isso os estímulos são esperados. A gente teve lá nos Estados Unidos, né, os bancos com ali bastante cautela, bastante medo em relação aos bancos, receio de como é que vai ser o cenário do setor financeiro por lá. Isso pesa bastante. E agora a ata do FONC, que traz também esse sentimento de aversão a risco, que é justamente buscar um investimento mais seguro. Então, todos esses motivos, né, tiveram mais influência na nossa bolsa do que qualquer fator doméstico. Tanto que as bolsas lá nos Estados Unidos caíram bem mais e pouco se fala, né? Não existe notícia sensacionalista em relação a isso, mas aqui no Brasil, sim, 12ª queda, pior sequência desde 1970. Eu vejo isso com bastante recorrência, então é nosso papel aqui explicar para vocês que a gente tem que tomar cuidado com essas notícias que a gente vê. E hoje temos alguns ventos um pouco mais favoráveis da China, né? A gente sabe como a China é importante para a economia brasileira, principalmente em relação a commodities, né? A Débora já explicou aqui durante essa semana que quase 25% das nossas ações elas são dependentes das commodities, né? Petrobras e Vale, né? 25% quase do peso do Ibovespa inteiro. Então, esses ventos novos que estão vindo da China aí, que o próprio Banco Central chinês e as autoridades econômicas chinesas falando sobre estímulos, e você tendo uma espera maior de estímulos econômicos para tentar fazer a China voltar a decolar, então isso daí pode trazer uma boa mudança aí hoje no mercado, né, Débora? Sim, eu até trouxe aqui para vocês, né, eu trouxe uma análise mais setorial por hoje, né, para a gente ver. Eu separei o índice de materiais básicos não à toa, né, ele normalmente reage muito e reage de forma mais intensa a notícias envolvendo China, justamente porque a gente exporta muitos materiais básicos para a China. Então, ações ligadas a materiais básicos, a commodities e grandes exportadoras aí acabam tendo maior influência de dados da China ou também de expectativas positivas por lá. Então, eu separei aqui para vocês o índice de materiais básicos, né, para quem está ouvindo. Do lado direito, a gente tem a composição dos 5 maiores ativos, das 5 maiores ações ligadas no setor, quanto eles têm de peso no índice de materiais básicos. E do
do lado esquerdo, o comportamento de hoje com esses 5 ativos e também do índice como um todo. Então, o índice de materiais básicos está subindo 0,85% até agora, né? E entre essas ações, a Vale, que é uma grande exportadora de commodities, né? Trabalha com minério de ferro, está puxando essa alta e também ela é o maior peso no nosso índice Bovespa. Ela está puxando essa alta bem forte, 2,56% de alta hoje, né? Então tem um movimento forte aí da Vale no mercado, porque lá na China, né, em Dalian, o minério de ferro subiu mais de 4% hoje, com as notícias aí, com essas expectativas de estímulo na economia chinesa. O minério de ferro lá em Dalian subiu mais de 4%, a Vale trabalha com mineração, né, então reagiu muito bem aí à notícia, está puxando bastante nosso índice para cima e contribuindo aí para esse ganho do Ibovespa hoje. Então, eu separei o índice de materiais básicos justamente por esse motivo, André. Perfeito, Débora. E, gente, só lembrando aí, é hoje, hein? Hoje é o grande dia. Hoje é o dia lá que vai ter a super live de Eduardo Moreira. Hoje a gente vai... hoje a Débora vai estar lá, eu infelizmente já falei, eu vou ter que dar aula na hora lá, senão eu gostaria muito de participar, é sempre um prazer participar desses eventos, né? 5 lições fundamentais para investir corretamente. Então, tá aqui o link aqui embaixo aí para vocês clicarem, né? Então, já se inscrevam na aula, vai ser uma aula maravilhosa. Todas as aulas que o Eduardo Moreira costuma dar são de uma qualidade excelente. Então, gente, já se inscrevam aí para vocês fazerem parte aí dessa aula aí. E, Débora, você tem alguma pergunta aí? Já que você também vai responder perguntas hoje à noite do público, né? Tem alguma pergunta aí que você conseguiu encontrar aí boa para a gente finalizar o nosso programa de hoje? Pois é, surgiu aqui no nosso chat uma dúvida em relação a títulos públicos. Títulos públicos que são aí um grande poço de dúvidas, né? Muita gente tem dúvidas em relação a títulos do Tesouro, inclusive, né, quando a gente vai participar dessas aulas à noite, né, surgem bastantes dúvidas em relação a Tesouro, e não foi diferente no nosso chat. Eu pesquei aqui uma pergunta em relação a isso, que é justamente no que aplicar entre os títulos do Tesouro Direto, né? Então a gente tem uma modalidade, inclusive 2 modalidades mais novas, né, que é o Educa Mais e o Renda Mais, que tem finalidades bem específicas, mas a gente tem os tradicionais Tesouro Selic, pré-fixado, temos também o IPCA, e essa dúvida é muito recorrente. E a minha resposta é sempre muito parecida, que depende, né? Porque para você escolher um título do Tesouro que faça sentido para você precisa ter seus objetivos traçados. Então, eu posso falar, a expectativa agora com os Estados Unidos ali tendo uma movimentação nos seus juros, ou expectativa por movimentação nos seus juros, pode ser que os juros futuros aqui do Brasil também subam em reação a isso, e aí o Tesouro passa a ofertar alguns títulos pré-fixados com uma taxa um pouquinho maior do que antes. Então, isso pode acontecer, é um movimento que acontece. Inclusive, eu vi uma pergunta até na segunda-feira em relação a isso. Temos esse reflexo aqui no nosso mercado brasileiro. Mas eu não posso falar que esse título é melhor do que o Tesouro Selic, por exemplo, porque cada um tem a sua finalidade, né? Então, um título do Tesouro Selic é para segurança e liquidez. Um título IPCA+, é para buscar a proteção de um movimento inflacionário. O título pré-fixado, ele é para você pré-fixar uma taxa e levar para o vencimento sabendo que você vai ter aquele rendimento. Então aqui, né, o qual aplicar, e ainda temos agora o Educa Mais e o Renda Mais, que um é voltado mais para a finalidade de estudos e o outro para aposentadoria. A composição dessa carteira normalmente mescla esses títulos, e o mais indicado depende muito do seu horizonte, do seu objetivo. Por isso que é tão difícil, né, a gente falar de uma forma genérica disso, e eu sempre bato nessa tecla, porque cada um tem a sua finalidade, depende muito do horizonte de investimento, se você vai poder levar para o vencimento ou não, e da onde você quer se proteger. É da inflação? Né, você quer prefixar uma taxa para saber o quanto você vai ganhar? Quer segurança e liquidez, né, André? Então depende bastante aí
do objetivo do investidor, do que ele está buscando. Perfeito, Débora. Mais uma vez, uma grande explicação aqui de mercado financeiro, que a Débora é a grande especialista disso aí, daqui do ICL, né? Então a gente já pode começar se despedindo, né? Lembrando mais uma vez para vocês acessarem o link lá para ver a aula do Eduardo de hoje à noite, né? Já fiz aqui o famoso merchan aí para vocês conseguirem acessar a aula, né? Então eu vou agora falar somente um bom dia para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado das explicações. Espero que a gente tenha conseguido trazer para você um noticiário de maneira tranquila, de maneira que vocês consigam entender o famoso economês, que tanta gente tenta reforçar para fingir que aquilo é muito mais técnico do que é. E passar a palavra para a Débora, para ela também dar o bom dia dela também. Vamos desejar um bom dia e também convidar para quem estiver aí se inscrevendo, convidar a participar da aula. Estarei lá à noite também, respondendo mais dúvidas. E também falar desse economês, né, André, que até um medo que as pessoas têm, achar que não é para elas, né? É para todo mundo, né? É importante a gente entender como é que essas notícias de fora, né, que às vezes causam tanto receio, impactam o nosso bolso, impactam às vezes de uma forma que a gente nem imagina aqui o nosso dia a dia. Então, agradecer a presença de todos e à noite a gente está junto mais uma vez. Então, gente, até amanhã. Tchau, tchau.